Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 3.2, Conteúdo, a Geografia Moderna e as suas categorias. Habilidade, entender o significado dos termos como paisagem, lugar, território, espaço e região para os estudos da geografia. Olá, boa tarde a todos os alunos, a todos os professores presenciais. Estamos continuando as nossas aulas de geografia, não é mesmo? E nesse momento nós iremos rever o que vocês estudaram juntamente com o professor Jefferson. Vamos agora para a nossa revisão. Então, olha só, gente, na nossa revisão, no primeiro momento, nós estudamos aqui, vocês já estão verificando uma imagem de satélite, né? Que foi o que vocês estudaram. E essa imagem de satélite ele vai dar uma localização para a gente, tá certo? E isso vem através do quê? Do estudo do sensoriamento remoto. Vamos relembrar aí o que é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto vai ser o conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância, onde vai existir diferentes sensores, através aí dos equipamentos fotográficos, scanners e de satélites e radares, tá certo? E a gente pode verificar aí que vai revelar pra gente florestas, áreas de cultivos, nuvens, pega tudo, tá certo? Através dessas imagens, através dessa captação, vai pegar tudo aí o que estiver captando. Como falei para vocês, florestas, áreas de cultivos, nuvens e fumaças. Agora, ainda no sensoriamento remoto, a gente vai verificar que existem aparelhos muito utilizados hoje em dia. Um deles vai ser o GPS, o sistema de posicionamento global, né? Que vocês verificaram juntamente com o professor Jefferson. Vai ser um sistema de navegação por satélite que foi criado em 1973. Fornece a um aparelho receptor móvel sua posição, que consiste numa constelação de 48 satélites. Eles captam essas imagens, um vai passando para o outro e atualizando esses dados, tá certo? Vai ser um receptor que tem que se encontrar no campo de no mínimo 3 satélites. Para a gente ter essas imagens, no mínimo 3 satélites tem que estar captando aquela área, tá certo? Agora, além do GPS, também vocês aí verificaram o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. O SIG, gente, ele já vai ser aí os softwares que são utilizados, tá certo? Então, são gerados a partir de softwares de computador. É muito importante, tá, o Sistema de Informação Geográfica para ocorrer planejamento tanto urbano quanto rural. Muitas organizações governamentais utilizam esse sistema para poder fazer suas atividades, ok? Vai estar presente tanto em órgãos públicos quanto em empresas, para ocorrer este desenvolvimento, tá certo? Então, a partir da nossa revisão, vamos agora para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Na geografia, existem vários termos bastante utilizados para os seus estudos. Você sabe a definição das seguintes palavras? Eu quero que vocês comentem entre vocês e me respondam na interatividade final. Por exemplo, paisagem. O que é a paisagem para vocês? Um lugar, um território, um espaço, uma região. Ou será que é tudo a mesma coisa? Tá certo? Então, esse é o desafio do dia para vocês. Então, gente, para nós finalizarmos nessa primeira unidade das nossas aulas de geografia sobre cartografia, né, e o sistema de localização, nós iremos finalizar com esses termos que verificamos muito na geografia. São os termos que estão ligados ao quê? Aonde nós moramos, né? Nossa rotina, muitas das vezes. Vocês estão vendo aqui várias paisagens. E muitas das vezes, quando a gente fala sobre paisagem, a gente só pensa em coisas bonitas. Mas paisagem é tudo que a gente pode observar ao nosso redor, tá certo? Então, olha só. Vamos verificar
que a paisagem, ela vai ser aí um conjunto de elementos naturais e culturais, ok? Então, tanto parte natural quanto a parte cultural vai estar ligado a uma paisagem. Muitas das vezes a gente pensa que uma paisagem é somente algo bonito na nossa mente, mas na verdade não. Está ligado a tudo que está ao nosso redor. A sala de aula de vocês vai ser uma paisagem, né? Então, tudo isso vai estar ligado à paisagem, tanto as partes de elementos naturais quanto a parte de elementos culturais, tá certo? E agora vocês vão ver um vídeo em que vai mostrar para vocês diferentes elementos naturais. Prestem atenção. Então, gente, nesse vídeo, né, que vocês acabaram de ver, vai mostrar aí diferentes tipos de paisagens ligadas a elementos naturais. A maior parte aí a gente verifica áreas dos oceanos, áreas desérticas, em que não tem tanto contato com o ser humano, tá? Então, quando a gente falar sobre paisagens naturais, está muito ligado a essas paisagens onde o ser humano ainda não chegou a interferir tanto. Tá? Diferente das paisagens em que vamos ter aí diferentes elementos culturais. Falou em elementos culturais, já lembra aí do ser humano, da ação antrópica, em que ele acaba modificando uma determinada paisagem. Vamos ver outro vídeo mostrando para vocês esses diferentes elementos culturais. Então, já nesse vídeo, vocês verificaram que diferentes paisagens, mas com a interferência do ser humano, né? Então, vocês verificaram ali paisagens da nossa cidade de Manaus, ok? Que é a capital do Amazonas. Então, são diferentes paisagens que estão ligadas ao quê? A modificações que foram realizadas. Então, esses elementos são considerados o quê? Culturais.
Então, vocês têm que saber essa diferença, né? Dos elementos naturais, está ligado à natureza, à parte natural, onde quase não teve a interferência do ser humano. Diferente de paisagens com elementos culturais, onde o ser humano já acabou aí fazendo suas modificações, tá certo? Agora, o que vai ser essa paisagem natural? Então, as paisagens naturais serão o quê? Serão aí esses elementos naturais, é o que contém aí a maior quantidade de elementos naturais, tá? Por exemplo, nós teremos aí o Parque do Mindu, né, que está localizado aqui na capital. Teremos o Bosque da Ciência, teremos a Universidade Federal do Amazonas. São exemplos, né, de que tem elementos naturais nessa área, mesmo estando aí no meio da cidade, porém com pouca interferência do ser humano, tá certo? Então, as paisagens naturais, elas são paisagens em que existem bastantes elementos naturais, né, com poucos elementos culturais, onde não ocorre tanta interferência do ser humano. Diferente, gente, das paisagens geográficas. Como a gente observa aí, essas imagens também da cidade de Manaus, a gente observando esses elementos, né, vamos verificar aí que a alteração já foi bem maior, né, com construções de casas, de prédios, de ruas. Então, a gente verifica que vai ocorrer o quê? O predomínio de elementos culturais, tá? Então, as paisagens geográficas vai estar aí com esse predomínio de elementos culturais, que são os elementos em que a gente observa, né, que o ser humano ele já modificou bastante. Agora, além das paisagens naturais, as paisagens geográficas, também nós temos aí as paisagens transformadas. Nessa imagem vocês estão vendo, né, a cidade do Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil antes de Brasília. Vocês estão verificando, né, de um lado em que vai ocorrer o predomínio somente de vegetação, onde ainda não se tinha aí, né, a alteração, construção de prédios. Então, estava intacto, diferente da paisagem ao lado, que já vai ter bastante construção, né? Então, são paisagens que são transformadas no decorrer do tempo, porque a gente sabe que o ser humano, ele está aqui fazendo sua construção, querendo se desenvolver, urbanizando. Então, isso é o processo de urbanização, quando quer tirar a parte natural e quer se construir para ter o seu benefício, tá? Então, as paisagens transformadas, elas ocorrem no decorrer do tempo. A gente sabe que o Brasil não foi sempre assim, né? Antigamente, antes da colonização, com certeza que ia predominar as paisagens com elementos naturais. Hoje em dia, não. Pela quantidade de habitantes que nós temos aí, em torno de 200 milhões de habitantes, sendo considerado o quinto maior país em extensão territorial e quantidade de habitantes também, vai fazer com que, com o tempo, isso vai mostrar para a gente que o ser humano ele acabou alterando várias paisagens. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Na maioria das cidades, principalmente das capitais brasileiras, a gente verifica essas paisagens transformadas. Agora, o que pode ocorrer, né? A destruição da vegetação, que é o que mostra na imagem, foi retirada a vegetação para poder o quê? Construir, né? Então, infelizmente, ocorreu aí a destruição da vegetação. Também, a gente pode verificar aí a exploração do solo, principalmente em áreas de mineração, né? Com a extração de minérios. Lembrem lá do Carajás, né? Então, a exploração do solo também vai ser um dos momentos em que pode ocorrer essas transformações. Também a utilização dos rios e oceanos podem fazer com que isso ocorra também, essa transformação, principalmente em áreas portuárias. Se não tenham cuidado, né, infelizmente aí acaba poluindo tanto os rios quanto os oceanos. Agora, retirando, né, a vegetação, fazendo a exploração do solo,
utilizando os rios e oceanos, vai ocorrer o quê? O surgimento de construções. E quais são essas construções? Exemplos como casas, né, edifícios, usinas hidrelétricas, principalmente aí nos rios, parques, portos, aeroportos, entre outras construções que a gente sabe que o ser humano, ele vai precisar, ele precisa, né? Então, a gente verifica. Muitas das vezes, essas transformações, gente, principalmente em países desenvolvidos, a maior parte desses países, hoje em dia, eles estão crescendo verticalmente. O que é o crescimento vertical? É a construção de edifícios. Diferente, né, de países que ainda estão em processo de desenvolvimento, onde a maior parte aí constrói o quê? Casas. Então, está ocorrendo o crescimento horizontal, onde pega mais espaço, né? Então, naquela área onde se tem uma casa, poderia se construir um edifício, onde abrigaria a maior quantidade de habitantes e isso iria ajudar a diminuir essas paisagens transformadas, ok? Então, a gente verifica que as paisagens transformadas, elas, né, vão fazer com que, com o decorrer do tempo, ocorram essas transformações, né? Principalmente aí porque o ser humano ele precisa estar em constante desenvolvimento urbano. Nós vamos ver um vídeo agora sobre paisagens aqui da cidade de Manaus, onde ocorreu essas alterações, onde a gente vai observar aí essas paisagens transformadas. Então, aí vocês puderam observar diferentes paisagens transformadas com o decorrer do tempo, né? Então, a gente observando que ocorre esse processo de urbanização, o ser humano ele acabou destruindo aí várias áreas naturais, o governo, né, de um modo geral, eles foram criando aí o que? Regras para não degradar tanto o meio ambiente. Então, é a partir desse momento em que vão surgir o que? As áreas de preservação, as áreas com paisagens, né, preservadas. Então, essas áreas preservadas, né, que são protegidas através da lei, vai fazer com que ainda hoje a gente possa verificar nas grandes cidades áreas ainda com bastante elementos naturais, tá certo? Então, olha só, essas paisagens preservadas, elas vão estar em áreas
particulares, principalmente. Então, se está em uma área particular, quem é que vai ser o responsável para não ocorrer a degradação, né, ambiental daquela área? O próprio dono. Então, está em responsabilidade do proprietário, tá? Essas paisagens preservadas, as áreas ambientais, como um exemplo aí, ó, vegetação e recuperação, área de preservação ambiental. Ele coloca essa placa, né, não jogue lixo, corte ou destrua, sujeito à responsabilização por crime ambiental, definido na lei número 9.605, do ano de 98, né? Aí ele fala que a pena é de reclusão de 2 a 4 anos de multa, né? Então, a gente verifica que existem várias áreas, né, e vai ajudar essas paisagens a ainda ficarem preservadas. Agora, se não é uma área particular, se aquela área pertence, né, se for terras do Estado, vai estar restringindo sua utilização. Não é qualquer pessoa que vai poder entrar naquela área, tem que pedir autorização. E se depender, se for uma área de proteção ambiental permanente, né, não pode ser feito nada. Então, tudo isso é observado e ajuda a preservar essas áreas. E preservando essas áreas, principalmente nas nossas grandes cidades, vai ajudar no desenvolvimento, né? Então, é a partir desse momento que vai surgir o quê? O desenvolvimento sustentável, onde as pessoas elas vão preservar o meio ambiente e fazer suas atividades que for necessário sem degradar o meio ambiente. Agora, gente, a gente verificou aí diferentes tipos, né, de termos com paisagens. Paisagens geográficas, paisagens preservadas, paisagens naturais e também paisagens transformadas. Mas nós temos vários outros termos na geografia, não é somente a paisagem. E outro dele que nós iremos verificar vai ser o quê? O lugar. E o que é um lugar? Fiz um vídeo para vocês mostrando um pouquinho, né, desse momento em que é um lugar, tá certo? Então, fiz um vídeo aí mostrando como que é a nossa rotina aqui no Centro de Mídias. Presta atenção.
aí nesse vídeo vocês puderam ver um pouco, né, da nossa rotina, não somente minha, como a maioria dos professores aqui do Centro de Mídias. Então, aqui acaba se tornando um lugar para a gente, porque também passamos a maior parte, né, do tempo aqui trabalhando, verificando as aulas. Não é somente esse momento em que estou aqui com vocês agora. Existe todo um processo, como vocês puderam observar no vídeo, tá certo? Agora, além do lugar, outro termo muito utilizado também na geografia é território. E o que é que vai ser o território? O território, gente, ele está muito ligado ao quê? À dimensão do espaço habitado. Por exemplo, vocês estão vendo aí o mapa do território brasileiro, né? Então, vai ocorrer aí também delimitações com limites físicos, a partir de florestas, a partir de montanhas, né? A partir de rios, ou até mesmo que foi feito pelo ser humano, através de pontes, de alguma construção que vai delimitar aquela área. Então, o território vai ser essa dimensão do espaço habitado, né, que vai estar aí delimitado com limites físicos. E esse território ele vai ser delimitado para caráter político e administrativo, né, porque a gente não pode passar para um outro país, porque existem outras regras naquele país. Tem que ter a permissão daquele país. Então, os países eles têm os seus territórios. No caso do Brasil, esse vai ser o território brasileiro. Tudo delimitado, né? Tudo verificado aí de acordo com as leis. Já está ligado aí à legislação, tá certo? E além de território, também verificaremos aí, né, sobre o espaço geográfico. O que é um espaço geográfico? Vai ser um conjunto integrado de paisagens, tá? Por exemplo, vocês estão vendo aí esse espaço geográfico com elementos naturais e elementos culturais, né, com os prédios e com a vegetação. Então, o espaço geográfico vai ser esse conjunto integrado de paisagens, mas não vai ser somente esses elementos, porque também vai ocorrer aí os elementos invisíveis. E o que são esses elementos invisíveis? Serão, por exemplo, se em uma grande cidade, a grande cidade ela tem barulho, né? Barulho de automóveis, de pessoas falando, existem diferentes tipos de barulhos, né? De sons. Então, esses serão os elementos invisíveis, tá certo? E em parte natural, os pássaros cantando, né? Então, isso vai integrar aí um espaço geográfico, já vai ser um total, tá certo? Vai ser a soma aí dos elementos naturais com os elementos culturais e os elementos invisíveis. Por exemplo, o vento é um elemento invisível, né? Então, isso vai ser o resultado dos fenômenos naturais e também da ação do ser humano, da ação humana. Por quê? Por exemplo, em determinado barulho, se está construindo alguma coisa, vai criar uma sonorização. Então, são esses elementos invisíveis que farão parte desse espaço geográfico, que vai ser em três, né? Os elementos naturais, os elementos culturais e os elementos invisíveis, que está muito ligado ao quê? Ao som, tá certo? Agora, além do espaço geográfico, para nós finalizarmos os nossos termos, vamos verificar aí sobre região, tá? Então, gente, região, qual vai ser o principal fator disso? Região está muito ligado aí a diferentes partes. E a região geográfica que está ligada à geografia vai vir através do possibilismo, tá? Então, falou em região geográfica, já pensa em possibilismo. Por quê? É o que vai abranger uma paisagem e a sua extensão territorial. Por exemplo, existem, né, as cidades, né? As cidades fazem parte de um estado, o estado vai fazer parte de uma região. Por exemplo, no Brasil, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil estará dividido em 5 regiões, né? A região Norte, Nordeste,
sul, sudeste, centro-oeste, né? Também teremos aí estados que têm a sua própria região, né? Por exemplo, no Amazonas, como vocês observam, tem o centro, o norte, o sudoeste e o sul. Então, está dividido também em regiões. Então, uma região geográfica, que também é conhecido como possibilismo, abrange uma paisagem e extensão territorial. E eles se entrelaçam de modo harmonioso, né? Que vem através desses componentes tanto do ser humano quanto da natureza. Então, dependendo como que as pessoas vivem em uma determinada área, né? Vivem de acordo com aquele outro estado, então vamos formar uma região aqui, né? Por exemplo, temos o exemplo aí da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles têm características semelhantes, então, por isso que eles fazem parte da região sul, né? Tanto em parte natural, com as paisagens, quanto na parte social, com o ser humano, tá? Então, a região geográfica ligada ao possibilismo vai colocar para a gente, né, essas diferentes paisagens e suas extensões territoriais e que a gente verifica que as pessoas elas conseguem viver de forma harmoniosa, tá certo? Mas assim, agradecemos a participação de vocês, estão sempre conosco, né, nas tardes, nas nossas aulas de geografia, tá certo? E estamos finalizando essa aula, tá certo? Muito obrigada por tudo. Não esqueçam que amanhã nós teremos aí a nossa primeira avaliação, a unidade 1. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila. Melhoras. A gente vai descansar. Bom descanso para vocês, bom retorno, tá? Amanhã, avaliação da unidade 1. Estudem, leiam o material aí que vai até vocês, tá? E até amanhã. Tchau, tchau.